Olá, amigos e hermanos em Cristo. Eu sou Carmen Henneman e hoje tenho o privilégio de compartilhar contigo sobre uma palavra de muito impacto, especialmente porque esta palavra habla de uma ação, de algo que sempre se manifesta através da presença de Deus, ou seja, se refere à manifestação da presença de Deus em nossas vidas ou em nosso alrededor. Pero, ¿de qué hablaremos entonces? ¿Qué palabra es esta? Esta es la palabra doxa. Pero debes estar preguntándote, ¿qué es doxa? ¿Qué entender de todo esto? Bueno, empezaremos entonces por la traducción. Doxa se traduce al español como gloria. Pero bueno, glória é algo de que todos escuchamos sempre por todos os lados. Iglesias, pastores, líderes, organizações religiosas e não religiosas, todos hablam sobre glória. Que será a glória, então? E a quem pertence a glória? Eu me refiro agora à glória celestial, ou à glória celestial, não à glória humana. No aquella gloria que viene por una obra, por un esfuerzo, por un hecho, por elocuencia, por fama o por algo semejante. No, me refiero a la gloria celestial. ¿A quién pertenece la gloria? Entonces vamos a empezar entendendo esse tópico com o texto bíblico. Vamos ver que dice en Efésios 3:21. Em espanhol leemos assim: a Ele seja a glória. Este Ele aqui é Deus, certo? A Ele seja a glória em la igreja, em Cristo Jesus, por todas as edades e por los siglos de los siglos. Amém. O texto está bem claro que a Deus seja a glória. Desde o primeiro versículo notamos que esse texto, ou a palavra do Senhor, não abre exceções e não abre nenhuma classe de autorização para que alguém mais receba sua glória. Não é possível, absolutamente, é impossível que isto ocorra. Vamos ver o que diz em grego esse texto bíblico. Diz assim: autor doxa, ente ecclesia kai en Cristo Jesus, esparsas tas, guineas tu aionoston aionon. Amém. So, esse texto se traduz mais ou menos como se vê aqui arriba em espanhol. Eu só quero fazer uma pequena menção sobre esta preposição en, que está bem aqui, antes de te, eclesia, que é a igreja, e aqui antes de Cristo, Jesús, que é Cristo Jesus. Aqui está o en, antes de Cristo, e bem aqui, antes de la iglesia. So, esta preposição en é literalmente em. Também, dependendo do contexto, pode ser entre. E neste caso aqui, em te eclesia é la iglesia. E el en, que aparece aqui em frente, se refere a, literalmente, entre pessoas ou entre a igreja. Uma vez que eclesia ou igreja aqui não se refere a um edifício físico, a uma casa, mas se refere a um grupo de pessoas, ou mais bem apropriadamente dito, ao corpo de Cristo. Então, literalmente, esse texto diz: a Ele seja a glória entre o pueblo de Deus, ou entre o corpo de Cristo, ou entre os templos de Deus, que são, na verdade, nós, certo? Então, este primeiro en é entre a igreja, ou simplesmente, como o espanhol traduz, em la igreja. Em la pode ser que está apontando para uma direção específica, em la mesa, em la puerta, está enfatizando um lugar específico. Sin embargo, em grego, en habla de entre, o sea, entre uno e outro, entre uma pessoa e outra, entre um templo do Espírito de Deus, que somos os cristianos, e outros. So, entre, tratando de uno por uno, pero ao mesmo tempo todos juntos. E o segundo en
Aquí habla literalmente en, como se menciona aquí en español, pero hablando de un posicionamiento, de una posición. Cuando leemos aquí, cai en Cristo Jesús y en Cristo Jesús, este en habla estando em Cristo ou posicionado em Cristo. Em outras palavras, mientras tu estás em Cristo, então tales coisas vão suceder. Então, essa preposição en aqui tem duas diferentes conotações e todas elas são totalmente voltadas para o interior das intenções de Deus em lo que Ele quer fazer com sua glória dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, que es la eclesia o la iglesia, y mientras nuestra posición es en Cristo, o sea, mientras somos cristianos dependientes de Cristo, es posible expresar y vivir la gloria de Dios. Veremos entonces, para entender bien, cómo podemos definir gloria. Entonces, debido a que mucha gente habla de gloria, las iglesias, las denominaciones, religiosos, autoridades, cristianos y no cristianos, religiosos y no religiosos, todo el mundo habla de gloria, ¿cierto? Y la gloria actualmente, en este presente tiempo, es definida de diferentes formas, en diferentes niveles, con diferentes apariencias. Pero vamos ver bíblicamente. Glória é que, referindo-nos à glória de Deus. Vamos ver então que há muitas definições. Eu prefiro mencionar isto. Eu creio que isto aqui é glória. É a abundância da presença de Deus. Ponto. Isto é glória para mim. A presença de Deus é tão dulce, tão suave, mas quando eu sinto a abundância, sinto também o impacto de sua glória. Então, para mim, glória é a abundância da presença de Deus. E alguém mais completou esse conceito dizendo que inclui todos os seus atributos. E quais são os atributos de Deus que podem notar-se ou manifestar-se através de sua glória? Vamos ver, por exemplo, sua santidade é um de seus atributos, sua justiça, sua fidelidade, seu poderio, sua autoridade, seu domínio, sua majestade, sua perfeição, sua sabedoria, seu absolutismo, sua eternidade e todo o que ele é em si mesmo. Ora, vamos ver, só vou comentar rapidíssimo deste primeiro, a santidade de Deus. A santidade de Deus é um atributo poderoso de Ele, pero também é o estilo, eu diria assim, o estilo de vida de Deus. Ou seja, Deus é extremamente santo, é como Ele vive, é como Ele é, e é como Ele espera que vivamos. É um estilo de perfeição, basicamente, não é assim? Agora, eu toco esse primeiro aqui, porque eu digo, quando a santidade de Deus se manifesta através de sua glória em nossas vidas, ou em um culto, ou em qualquer que seja a situação, se nós não estamos à altura, se não estamos preparados, algo sucede com nós. Eu não quero muito falar do tempo atual, mas vamos remontar-nos ao Antigo Testamento. Por exemplo, quando alguém se atrevia a entrar no santo ou no santíssimo lugar, onde estava a arca, e a glória de Deus estava ali presente, e sua glória se manifestava, o que passava com o indivíduo que entrava ali? Ele caía morto, não é assim? Não resistia. Por quê? Porque a santidade de Deus é totalmente perfeita. Mostra o caráter altamente e totalmente perfeito de Deus. A santidade de Deus é perfeita. Em contraste, nós somos perfeitamente indignos. Somos perfeitamente pecaminosos. Por que aqueles indivíduos do Antigo Testamento caíam mortos quando entravam por sua conta ao santíssimo lugar, ou quando se acercavam à arca, ou tocavam na arca? Porque sucedia esse impacto tão forte que, a ponto de que moriam. É porque a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem são dois extremos bastante notáveis, bastante claros. E não há condição de que se harmonizem. A santidade de Deus jamais vai harmonizar-se com nossa pecaminosidade. Mas bem, é o contrário. Devemos
despojar-nos de lo que somos aún e submeter-nos totalmente a sua santidade, para então poder caminhar com o Senhor. Por isso, nossa vida cristiana demanda renúncia, sacrifícios, entregas, perdão e aceitação do Senhor como nosso Salvador, reconciliação e todo este processo que nos prepara para andar com Ele, porque sua santidade é demasiado para uma natureza pecaminosa de um homem ou de uma pessoa que está separado de Deus. Certo? Então, quando nós miramos todo isso aqui, miramos então que a glória de Deus tem que ser algo demasiado impactante. Eu estou segura que Deus tem muito mais atributos, como menciono aqui arriba, pero de acordo ao nosso espaço, é o que menciono só para que podamos ter uma ideia. Então, sua santidade e sua própria natureza, sua justiça é o que hace el impío de coração decidido a seguir sua piedade cair morto, como sucedeu no Antigo Testamento. A fidelidade é uma linda parte do caráter de Deus que lo hace cumprir o que Ele prometeu. O poderio mostra que Ele está sobre todos os demais. Sua autoridade nadie pode resistir. Seu domínio é o mais alto e o mais excelente. A majestade de Deus mostra que Ele é o rei máximo e mais alto que todos os demais. Sua perfeição mostra que Ele nunca se equivoca, nunca erra. Sua sabedoria mostra que Deus sempre tem para nós a palavra certa no momento exato. Seu absolutismo revela que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E sua eternidade habla que Ele é para sempre. Deus nunca foi criado, Deus nunca vai deixar de existir. Ele é para sempre. E todos os demais atributos que podemos encontrar mostram o que Deus é em si mesmo. E isto é algo simplesmente tremendo. É a presença de Deus em abundância. Pero para entender um pouco mais, vamos ver a origem da glória. E aqui, como a glória de Deus é um tópico muito falado entre organizações religiosos e não religiosos, vamos ver então a partir de sua origem. Vamos começar por la glória humana, se é que existe alguma. Bueno, se é que existe alguma, a glória humana pode surgir a partir, por exemplo, de suas riquezas. Uma pessoa que é rica, que tem muitíssimo dinheiro, muitíssimos bens, muitíssima possessão, pode ser chamado de alguém glorioso. Como, por exemplo, Abraão. O texto aqui, esse texto menciona, em Gênesis 13:2, que Abraão era um homem muito rico e tinha muitíssimas possessões em sua vida, bajo seu controle, que pertenciam a ele. Por esse motivo, ele era reconhecido, de acordo a sua cultura, como um homem glorioso. Há outras expressões que se referem a alguém que tem muitíssimos bens, pero neste caso, Abraão foi reconhecido como muito glorioso, solamente por suas possessões. Sabemos que Abraão foi um homem muito justo, incluso é nosso padre na fé, amigo de Deus, um homem que andava em justiça. Pero neste caso, ele foi declarado glorioso, não porque estava cheio de um resplendor de glória e tudo isso, não, é solamente porque foi possivelmente o homem mais rico do início da história. Também a riqueza humana ou a glória humana pode vir da posição social que se ocupa. Um exemplo foi José. Ele foi o primeiro líder depois do mesmo faraó. Não foi assim? Ele foi uma pessoa muitíssimo importante por muito tempo. Então, quando ele enviou a seu padre mensagem falando sobre ele, ele disse que anunciar a meu padre toda a glória, ou toda a minha glória no Egito. Lemos isto em Gênesis 45:13. Então, José se declarou glorioso por a posição que ocupava. Ele era uma pessoa muitíssimo respeitada, possivelmente mais que um presidente de um país atualmente. E foi considerado glorioso por sua posição social. Também a glória humana pode vir a partir da integridade própria da pessoa. Podemos considerar que Job, em capítulo 19, é alguém que se encaixa bem neste exemplo. Ele estava possivelmente lamentando sobre ele mesmo e dijo: "Me ha despojado de mi glória e ha quitado a corona de mi cabeça." Eu creio que aí Job estava falando com Deus, estava reclamando, estava como
se quejando, estava lamentando e dijo, me ha quitado de mi glória. Se é que ele falava com Deus, Deus, tu me quitaste de mi glória, ou os teres me quitaram, ou a situação me quitou de mi glória. Pero o caso é que aqui ele declara que tinha uma glória própria, de la qual havia sido despojado. Também a glória humana pode vir do mesmo poder que a pessoa tem. Em Isaías 8:7, vimos uma palavra com relação ao rei de la Síria. El Senhor hará venir sobre eles o rei de la Síria com toda su glória. Aqui, neste caso, o rei de la Síria não era realmente um homem lleno de glória de Deus, por exemplo. Pero esta glória aqui, referente ao rei de la Síria, se refere ou se referia à sua soberania de rei humano. Você sabe que todo rei é um soberano, não importa quem seja. Então, o rei de la Síria, por ser rei, também tinha a soberania correspondente à sua posição, a seu alto cargo, que também era definido como glória. Em outras palavras, a glória também pode vir do poder que a pessoa exercita. Também pode vir da mesma sabedoria. Nosso exemplo aqui de sempre é Salomão. Salomão conhecemos como o rei mais sábio da história. Em primeiro livro de Reis 3:13, leemos, também hasta lo que não me pedistes, eu te darei, assim riquezas como glória. E neste caso, Salomão orou ao Senhor, e o Senhor lhe perguntou, o que queres? E ele, em lugar de pedir riquezas e tantas outras coisas, Deus dá-me sabedoria. E Deus se agradou de sua oração. E dijo, te darei isto e muito mais. Também te darei riquezas e também te darei glória. Ou seja, a glória humana que partiu de uma sábia oração, de sabedoria, certo? Ou de qualquer outra influência. Muita gente pode ser considerada uma pessoa gloriosa porque tem muita eloquência, por exemplo, ou tem muita fama, ou tem muito dinheiro, ou é uma pessoa muito reconhecida por todos. Bueno, de qualquer outro lado, de qualquer outra fuente, de qualquer outra influência, é possível que alguém se declare ou seja reconhecido como glorioso. Agora eu pergunto, será essas glórias que vimos aqui ahorita, será esta a mesma glória de Deus? Que pensas tu? E eu creio que não. Não é. Por quê? Primeiro, porque a glória de Deus é superior à natureza humana. Isso está muito claro. A glória de Deus é em base à sua perfeição. Deus é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente fiel, perfeitamente íntegro, perfeitamente eterno e perfeitamente todo. E nós estamos aún muito atrás. Nós assim temos que melhorar cada dia para entonces un día llegar en el cielo y entonces ser totalmente llenos para siempre con esta presencia de Dios y nunca más retroceder en nuestro nivel de vida cristiana. Pero aquí mi respuesta es que aquellas glorias que vimos ahorita no son la misma gloria de Dios, porque la gloria de Dios es mucho más superior que la gloria humana. Y también porque a glória de Deus se manifesta com poder. Por esta razão, muita gente no passado morreu, aí no Antigo Testamento, caiu morto, porque a superioridade do impacto da glória de Deus que se manifestou com poder, los aniquilou, basicamente. Não é assim? A natureza humana não resiste, porque a glória de Deus vem com poder e nós mesmos não podemos resistir. Nadie pode resistir a glória de Deus porque é extremamente santa, extremamente perfeita e aniquila com toda a nossa natureza pecaminosa. Não olvide, nossa natureza pecaminosa hace um grande contraste com a perfeita santidade de Deus. As duas nunca vão poder sobreviver juntos. Por isso, nós não podemos resistir, como coloquei aqui, porque a glória de Deus é totalmente perfeita. Então, vamos ver a glória em forma um pouco mais ampla. Que é glória, por exemplo, no Antigo Testamento? O Antigo Testamento também toma muito sério esta palavra e, sobretudo, a ação que vem através ou por detrás desta palavra glória. A palavra aqui é rode. Rode
em hebreu significa que, vou colocar alguns conceitos e depois comentaremos. Hod pode ser encontrado como alta estima ou alto preço, também pode ser alto preço ou alta estima que temos hacia Deus, que se manifesta através de elogios ou alabanças. Depois de elogio ou alabança, se salta a la adoração, que é o que Deus mais ama. Uma vez no nível de la adoração, podemos honrá-lo, que é algo que dignifica a Deus grandemente. Mientras estamos nesse processo de crescimento, do mais superficial para o mais profundo, porque vê aqui a autoestima, depois a alabança, entramos na adoração, não. Então, tudo isso se manifesta com o brilho reluzente, resplendor de sua glória em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. Enfim, se manifesta porque essa é outra definição de glória. Pero sobretudo, glória no Antigo Testamento, o Hod de Deus, apunta diretamente, ou se refere especificamente à majestade e ao esplendor de Deus. Ou seja, tu podes encontrar a palavra Hod, como está aqui, pero traduzida a esplendor. Ou podes encontrar Hod como majestade. Pero eu entendo que todas essas expressões aqui definem a palavra glória como Hod no Antigo Testamento. E todas elas estão associadas com esta palavra aqui, especialmente com essa palavra que é a mesma, pero a segunda está mais específica. A palavra é mesmo doxa, pero doxazo, que é literalmente glorificado, ou glorificar também pode ser. Então, quando nós damos tempo ao Senhor para adorá-lo, como expressamos aqui, passo a passo, estamos glorificando-lo, como disse aqui, certo? E doxaste é um alargamento, esse epsilon aqui na frente, e adelante é um alargamento da mesma palavra. Glorificado é no que se refere a tudo isso. Então, para simplificar, la glória, Hod, é alabança, é adoração, é esplendor, é tudo isso que está aqui. Talvez encontre outros conceitos diferentes, talvez nunca vais encontrar um ou dois de aqui, pero há uma diversidade de definições de acordo às traduções e versões que se vão utilizando. Veremos também que a glória de Deus se manifesta ou é conhecida como Kabod. Kabod, e há também uma outra pronunciação de acordo à variação que é Kavod. Kavod. Eu escuto mais como Kabod. E eu chamo esta glória, Kabod ou Kavod, como a glória de impacto, ou a glória que impacta. Por quê? Porque de acordo a las informações que se tem sobre a glória Kabod ou a glória Kavod, esta glória aqui é a glória que vem não só para anunciar que Deus está presente, mas para impactar com sua presença. E é o impacto de Deus em nossas vidas que nos conduz a cambios. Eu, sinceramente, não creio que em uma igreja, qualquer que seja, onde se adore em nome de Deus, eu não creio que Deus não esteja aí. Ele está. Muita gente diz, mas eu não sinto a presença de Deus. Não importa, Deus está ali porque a palavra de Deus diz que onde há dois ou mais reunidos em seu nome, ali está Ele, aunque não o sintamos. Então, ter a presença de Deus é interessante, necessário, muito especial, muito importante. Mas quando eu penso neste nível ou nesta dimensão de glória, que é a glória Kabod ou Kavod, de acordo à pronunciação que se prefira, eu penso em impacto. A palavra aqui é peso. É uma palavra bastante apropriada, mas às vezes há pessoas que pensam que peso é algo negativo, é algo pesado, assim, que não se pode levar. Não é nesse sentido. Mas aqui eu entendo como peso da convicção, o peso do impacto, o impacto que traz a presença de Deus, porque se a glória ou a presença de Deus não nos impacta, não cambiamos, porque quem nos vai convencer é Deus mesmo através de sua presença.
Por esse motivo, conhecemos a expressão el peso de la gloria de Deus. Se a glória de Deus está tão presente neste lugar, que o resultado é que todos nós temos a consciência de que aún temos que melhorar, que há coisas que temos que abandonar. Estamos bem por aqui, pero aún não estamos muito bem por aqui, por este outro lado. Então, esta glória kabod, ou esta glória kavod, é a glória que traz o impacto, que convence, que persuade e que leva-nos a uma plena transformação. É usada para expressar o impacto da majestade e magnificência. É mais ou menos o que estou dizendo. Expressa o impacto da majestade. A majestade divina está presente e sua magnificência nos convence de que nós necessitamos abandonar tales coisas para então ser melhores hijos de Deus. Essa é a verdade. Vemos também que a glória kabod foi a que llenou o templo e os sacerdotes não puderam entrar em ele. Esta glória llenou o templo, certo? Há um versículo bíblico que vamos ver ahorita, pero é a glória kabod, ou a glória kavod. ¿Por quê? Porque quando a glória de Deus llenou o ambiente, foi tão poderosamente pesada de la presença de Deus, tão llena, tão abundante, que nenhum mísero mortal pudo estar ali, no templo, certo? Nenhum sacerdote. E não importa que classe de sacerdote, se muito sábio, muito santo, muito treinado, nada pudo estar. Porque esta glória de Deus vindo como para estrondar, para ser um boom sobre todos os demais. Vamos ver então que o texto bíblico que confirma isso aqui está aqui em primeiro livro de Reis, capítulo 8, 11. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová havia llenado a casa de Jeová. Então, os sacerdotes não puderam permanecer. A palavra permanecer aqui me dá a impressão de que eles estavam ali, mas não podiam permanecer, tiveram que sair, porque a glória, a abundância, o peso da glória de Deus, que sacude, que estremece, havia caído ali, e todos, tiveram que sair, porque foi algo demasiado para o homem. É solamente uma classe de comparação. A glória de Deus que traz impacto é realmente muito notável. Então, ele permanecer, dá a impressão de que estavam, mas não puderam estar, porque a glória do Senhor havia llenado. Esta foi a razão. Agora, vamos ver aqui que a Bíblia também menciona exemplos de homens, de pessoas que, devido a sua posição e autoridade, trataram ou intentaram roubar a glória de Deus. Roubar para quê? Para si mesmo. E não funcionou. Veremos aqui o exemplo de alguém que conhecemos mais ou menos bem por os relatos bíblicos. O rei Herodes. Encontramos esse versículo em Hechos 12. É já no Novo Testamento bastante familiar para nós. E logo o ángel do Senhor le hirió, porquanto não deu a glória a Deus, e expirou comido de verme, de gusanos. So, aqui miramos, eu vejo que no versículo 22, que não está aqui, nos mostra que houve uma situação em que as pessoas alabavam ao rei Herodes. E havia umas pessoas que diziam, uau, isso não é a voz de um homem, pero é a voz de um Deus, referindo-se a Herodes. Como Herodes não hizo nada para cambiar a mentalidade da gente, ele não disse, por exemplo, ao momento, vocês estão equivocados, não sou eu, pero é Deus. Como ele não hizo isto, e Deus, conhecendo bem seu coração, que hizo, o ángel lo tocou, ou seja, o mesmo Deus, através de um ángel, lo hirió, porquanto não deu a glória que era de Deus. E então, ele morreu, ele caiu aí mesmo, e os gusanos começaram a comê-lo. Agora, imagine-se você, em um evento público, o rei da nação, que é a mais alta autoridade, cai morto e os gusanos começam a comê-lo delante de todos. Que horrível!
cena, certo? Que horrível situação. Pero isto ocorreu porque não é porque ele cometeu um erro pequeno, não é porque ele cometeu uma falha qualquer. Não. Ele se meteu na mais peligrosa situação, que foi a situação de querer roubar a glória de Deus. Esse versículo está aqui porque eu creio que trata de ensinar-nos uma lição. E a lição é que é algo muito peligroso que eu ou tu tratemos de tomar o lugar que é de Deus. A consequência é que moriremos espiritual e também fisicamente, de repente. Foi o que sucedeu com Lúcifer, certo? Ele uma vez mirou a Deus e sentiu envidia de Deus e quis tomar o lugar de Deus, assentar-se em um trono semelhante e estabelecer seu trono incluso mais alto. Que passou então foi expulsado para sempre e para sempre está condenado para o inferno. Sua eternidade se acabou ali. Então, o rei Herodes teve tempo, teve oportunidade de reconhecer e assumir seu lugar humano e não tratar de tocar o que era de Deus. Pero, bueno, isso está aqui para ensinar-nos que nunca deve ser nossa atitude fazer o que ele hizo. E se alguma vez o inimigo ou qualquer outra coisa sopla em tus ouvidos dizendo tu puedes ser como ele, haz isto e tu harás aún maior, ou serás melhor, ou serás mais alto. Trate de cortar essa ideia, trate de expulsar esse inimigo, porque se lo haces, o resultado simplesmente será terrível. O caso é que alguém tentou roubar a glória de Deus e morreu. E vimos aqui que em Isaías 42:8 confirma esta ação de Deus quando disse, e a outro não darei minha glória. Ou seja, Deus não dá sua glória a nadie, absolutamente nadie. Ele é Deus e só Ele lo será para sempre. Veremos então, depois de todo isto, a quem então pertenece a glória? Eu creio que só a Deus. Ele é o dueño, nele se origina a glória, porque a glória é a mesma presença de Deus, ou a glória é o mesmo Deus, de acordo com alguns versículos. Então, vamos ver aqui. A Deus pertence a glória. O primeiro versículo que encontro para respaldar esta resposta está em Salmos 24:10. Quem é este Rei de glória? É uma pergunta, certo? E o mesmo texto contesta a pergunta, dizendo, Jeová de los ejércitos, Ele é o Rei de glória. Então, isto aqui não é só um nome, Rei de la glória, não é só um nome, pero é a clara explicação ou descrição de onde a glória se origina e a quem ela pertenece. Okay? Então, Deus é o dueño de sua glória. O segundo versículo está em Filipenses 4:20. Al Deus e Padre nuestro sea glória por los siglos de los siglos. Amém. Ou seja, a Deus sea a glória e además para sempre. Não haverá nenhum siglo na história em que esta direção vai cambiar. A glória será para Deus e será para sempre. A glória de Deus também é reflejada em Jesus, assim como também pode ser reflejada em nós. Veremos então em João 13:31. Então, quando hubo salido, dijo Jesus. Então, Jesus dijo algo acerca de ele mesmo. Agora é glorificado o Hijo del Hombre, ou seja, ele próprio. E Deus é glorificado em ele. Então, a glória de Deus aqui estava sendo reflejada em Jesus. E ele declarou isto aqui. E sabe, irmãos, eu creio que esta mesma glória que foi reflejada em Jesus, desse mesmo modo, pode também reflejar-se em nós. É muito interessante quando as pessoas nos reconhecem como cristianos por nosso modo de viver. Não por nossas palavras cristianas, não por nosso trabalho ou obras cristianas, pero por nosso interior, por nosso modo de viver cristiano, nosso modo interior de vida. Quando somos honestos, por exemplo,
quando não mentimos, quando pagamos as contas e não huimos para não pagar, quando pedimos algo prestado e devolvemos, e se quebramos, arreglamos ou pagamos outro porque somos cristianos, temos um testemunho a cuidar. Quando cuidamos nossas palavras para não dizer palavras sucias, para não dizer palavras ofensivas, tudo isso faz parte de lo que somos dentro de nós, aqui dentro, certo? Por isso o texto inicial que lemos diz, nós daremos a Ele glória sim, ou mientras estamos em Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo, nossa vida interior será muito diferente e isto se reflejará para o externo, para o exterior. Ou seja, nossas palavras serão diferentes também porque é o que há adentro, é vida, é Jesus Cristo. Por esse motivo, eu creio que nós podemos reflejar essa mesma vida santa de Jesus se decidirmos viver 100% para Ele. O caso é que aqui a glória de Deus é reflejada em Cristo. Um terceiro argumento é a glória celestial. Pertence a Deus e só Jesus pode recebê-la. Então, eu leio aqui a Juan 17, 24. Jesus estava orando e disse, Padre, aqueles que me has dado, quero que donde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me has dado, porque me has amado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, aqui ele disse, para que vejam minha glória que me has dado. Deus deu sua glória a seu Hijo Jesucristo. Pero tu puedes dizer aí, pero minutos atrás, tu dijiste que nadie puede tener la gloria de Dios porque Dios es el único que es dueño de su gloria. Bien, yo me refería a nosotros los humanos, ¿cierto? Los hombres normales. Cuando se trata de Jesús, Jesús es parte de la Trinidad. Los tres son uno, ¿cierto? El Espíritu de Dios, Jesús y Dios, o Deus, Jesús y el Espíritu. Entonces, cuando hablamos que Jesus refleja ou tem algo, ao mesmo tempo estamos falando de Deus, porque os três são um. Quando eu me diferencio, tratei de fazer comparações minutos antes, eu referia a nós, os humanos, e Deus, ou a nós e Jesus. Pero quando se habla de Jesus e Deus, se habla do mesmo Deus, assim que não há nenhuma contradição neste ponto. A terceira, como vimos aqui, Jesus declara que recebeu de Deus sua glória. E vimos incluso que o mesmo Espírito Santo também glorifica a Jesus. Lemos aqui em Juan 16, 14, ele, e eu pus Espírito Santo em cochetes, porque no versículo anterior, que é o versículo 13, está falando do Espírito Santo. Para não colocar os dois versos aqui, para que não fosse muito grande, eu traje solamente o nome Espírito Santo, porque o anterior se refere a ele também. Então, o Espírito Santo me glorificará, porque tomará de lo mío e os dará a saber. Ou seja, o Espírito Santo glorificará a Jesus. Essa parte está muito clara. Nenhuma parte diz que eu e tu seremos glorificados por alguém, ou que Deus nos glorificará. Não, isso não é bíblico realmente. Então, quem pode ser glorificado? O homem pode ser glorificado, as obras humanas podem ser glorificadas, ou solamente Deus? Eu estou perguntando, não estou afirmando nada. O homem, as obras humanas ou Deus? Então, vamos ver. O que diz a Bíblia aqui nesse versículo? Isaías 42, 8. Eu sou Jeová, este é meu nome, e a outro não darei minha glória, nem minha alabança com esculturas. Ou seja, Jeová é seu nome, certo? Yahvé, como conhecemos, ou Yahweh em hebreu. Este é meu nome. A outro não darei minha glória. A outro, a ninguno. Não importa se és algo grande, alguém grande, forte, poderoso, famoso. A nadie darei minha glória, nem minha alabança a esculturas. Ou seja, referindo-se a deuses falsos, não terão a glória que é solamente de Deus. Então, nadie la recibirá. Qual
son las dimensiones? Si es que hay dimensiones, yo sé que hay una diferencia de opiniones, pero ¿será que hay dimensiones de la gloria de Dios? ¿O será que hay diferentes manifestaciones en lugar de dimensiones? Pienso que una u otra puede ser. Perdóname por mi garganta que no está muy bien ahorita. Bueno, dimensiones de la gloria de Dios sobre el hombre. Vamos tomar aquí un ejemplo bastante interesante y comenzaremos por la dimensión interna, que se refiere al hombre o al templo del Espíritu de Dios que somos nosotros, hombres. Miramos entonces el primer ejemplo, hablando de hombre, en Hechos 7:55. Leemos así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Antes de ir adelante, yo marquei aqui 3 palavras claves que vamos comentar ahorita. Vamos fazer uma breve análise desse texto. A palavra lleno, que aqui é um substantivo, certo? Não é um verbo. Lleno. Vio, que é um verbo em passado, e la glória, outro substantivo. Então, eu marquei esses 3 porque quero comentar sobre eles. Esteban, conhecemos bem. Esteban é um homem muito justo e um homem muito temeroso de Deus e que agradou a Deus sobremaneira. Pero quero analisar essas 3 palavras rapidamente com relação à la glória. Porque o texto diz que ele viu a glória de Deus. A primeira palavra é lleno. O substantivo lleno aqui viene del grego pleres. E este pleres se origina del plerou. El plerou, em grego, é literalmente llenar por dentro ou llenar el interior. Como se trata de um homem, que era Esteban, e neste caso, templo del Espírito de Deus, o versículo está afirmando que Esteban foi lleno por dentro, ou seu interior foi lleno. Por que esta especificidade? Por que está tão específico aqui? Eu sei que teológicamente há razões, mas eu quero só fazer uma comparação com nossos tempos atuais. Há pessoas, e sabemos incluso no Antigo Testamento, quando se habla de los fariseus, havia uma classe de eles bastante hipócrita, certo? Aparentavam coisas que não viviam realmente. Então, quando eu leio esse texto aqui, quando eu leio que Esteban foi lleno em seu interior, eu creio que hoje é possível que pessoas se revistam apenas por fora, apenas a aparência, se revistam de uma santidade, que pongo assim entre comillas, que é falsa santidade, ou de uma falsa piedade, para passar como se fosse um santo. Então, me gusta aquele grego, porque essas palavras são bem específicas. Esteban estava lleno por dentro. Seu interior estava completamente lleno, tanto que o resultado foi que ele viu a glória de Deus. Se ele não estivesse lleno, totalmente lleno de Deus, não teria visto nada, porque um homem em sua natureza não pode. Então, a primeira palavra, lleno, vem de pleres, e essa vem de plerou, que é llenar ou llenar totalmente. A segunda aqui é o verbo viu, que está bem aqui arriba, aí na primeira linha. Viu é do grego eiden. E aqui eu pus a parte do texto que mais me importa, que viu a glória de Deus. Coloquei assim: Atenistas eston urano eiden. Atenistas, neste caso, é mirar ou fijar-se atentamente. Ou seja, eu não imagino como foram os minutos antes dessa experiência que Estevão tuvo. Mas eu imagino que algo sucedeu antes para que ele fijara ali sua atenção firmemente, fijamente, sem mover-se de direção. É como se seus olhos estavam ali bem parados em uma situação, em um quadro, em algo que estava cautivando sua atenção completamente. Então, atenistas é literalmente mirar atentamente ou fijar-se atentamente.
es hacia dentro ou para dentro. A seguinte palavra é ton, que é el, e Urano, cielo. Então, literalmente é se fijó atentamente para dentro del cielo. E a última palavra, eiden, que o espanhol diz vio, que em grego é um pouco mais, é contemplou. So, se nós compararmos rapidamente a tradução do grego com o que diz o espanhol, aqui nesta parte que está marcada, o espanhol diz, e viu a glória de Deus. Em grego diz, atentamente, fijou atentamente, ou se fijou atentamente para dentro del cielo e contemplou. Ou seja, todos os términos aqui são muito mais profundos. Mirou atentamente, ele pôs toda a sua atenção, esforço, energias ali e não se moveu de ali. Ali, o que era este ali? Era o cielo, pero não era só as nuvens que miramos assim, quando miramos hacia arriba, não, ele mirou para dentro. Eis é uma preposição hacia dentro ou para dentro. Ele mirou para dentro del cielo, e o cielo aqui, repito, não se refere a lo que podemos ver com os olhos, pero a mesma morada de Deus, certo? A comunhão de ele com Deus era tão intensa que é como se ele houvera cruzado as dimensões e pudo ver o que estava hacia dentro. E então, contemplar. Ele não só viu, pero ele contemplou que a doxa, ou a glória de Deus, del grego esplendor, é uma das traduções desta palavra. Então, literalmente, ele viu aqui, já não é mais viu, é contemplar. A glória não é só simplesmente algo, pero é o esplendor da mesma glória. Ele teve uma experiência tão intensa que eu imagino, irmãos, sinceramente, que Esteban, eu penso que ele nem sequer sentiu mais as apedreadas que estava recebendo, não escutava mais os insultos que eles estavam dizendo, não via mais expressões de ódio que estavam ao redor dele, já não havia mais nada, porque ele já nem estava mais ali, seu espírito já havia cruzado os céus por a intensidade da experiência que se conhece aqui nesta parte desse texto. Ele pôs toda a sua atenção e mirou e chegou a ver dentro de los cielos, hasta o ponto de contemplar o esplendor da glória de Deus. Muito interessante isto. Essa é a parte interna. Eu trago só Esteban como exemplo por causa de nosso tempo. Agora vamos à parte externa, que se refere a um edifício físico ou a uma casa. E então vamos direto a Hechos 2:2, que diz: como viento impetuoso que llenou toda a casa. Como vento impetuoso que llenou. O verbo llenar aqui, no passado, se refere à casa que era onde estava um grupo de pessoas orando e então começaram a falar novas línguas, uma vez que o vento impetuoso entrou. Que na verdade o vento não era um vento vento de árvores, um vento comum, era simplesmente a presença de Deus que entrou entre eles, certo? E a palavra aqui é plerosem. E plerosem é uma palavra que se origina do mesmo plero. Se tu vês bem, se vê bem, plero, começando aqui em pi, a segunda letra, leemos plero. É a mesma raiz. Esse alargamento aqui adelante, chamamos de alargamento quando uma letra é añadida antes como um prefixo. Esta aqui é só para formar uma preposição com a seguinte letra outra vez. Então, lemos pi, porque falta uma vocal quando se escreve a preposição separadamente. Aí o iota bem aqui, então é pi. Pero como não é uma preposição isolada, pero é uma palavra, o alargamento forma uma espécie de preposição contraída. Esse epi aqui seria literalmente sobre. Ele epi, a preposição
epi, sobre, y la palabra en sí es plerosen, llenar. Entonces, el sobre, ¿qué papel, qué función tiene el sobre aquí adelante? Porque se refiere a la casa. Entonces, literalmente, yo podría decir que un vento impetuoso, que sería la presencia de Dios, vino o llenó sobre toda la casa. Sobre todos. El vento asumió como un dominio sobre todos. Sobre toda la casa. En el versículo 4 del mismo capítulo, entonces leemos una consecuencia, una buena consecuencia. Y entonces todos fueron llenos. La palabra es la misma. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primero, la presencia de Dios entró con abundancia sobre toda la casa, todo el edificio. Y todas las personas, la primera línea, versículo 2, habla de lugar, de casa, de edificio. Edificio físico. E a segunda linha, que é o versículo 4, habla de pessoas que são templos espirituais. Então, na primeira diz, a casa física foi llena, porque o Espírito, ou a presença de Deus vino sobre toda a casa. Na segunda linha, então, diz que todas as pessoas que estavam na casa foram llenas do Espírito Santo. E a palavra é mais ou menos semelhante à anterior. E diz, plestethan. La raiz é a mesma. Segundo miramos aqui, apenas está alargada por causa do contexto do versículo e da forma como o verbo se apresenta. Pero só para mencionar que tanto em uma e outra, ambas se originam de pleto, que tem relação com plero. Pleto, que é llenar por fora o interiormente. Llenar por fuera, referindo-se à casa, interiormente, referindo-se ao homem. Também interiormente, referindo-se à casa, porque aqui llenou toda a casa, aí também com Estevão lo llenou totalmente por dentro, certo? Então, esses términos são bem específicos. Tanto por fora, quanto interiormente, quanto à casa e quanto a homem humano, uma pessoa humana. La expresión más fuerte, en mi opinión, que se origina de plero, es la palabra pleroma. ¿Por qué? Porque pleroma es llenar con abundancia o con una superabundancia. Eso es muy tremendo. O sea, podemos encontrar versiones que en lugar de decir llenó con una superabundancia, dice llenó con rellenar. Si la persona no solo fue llena, pero ella fue rellena. Imagine-se, nós estamos llenos de Deus e na seguinte experiência com Deus somos rellenos e de glória em glória vamos sendo rellenados com a presença de Deus. Isso é algo que realmente necessitamos. Eu necessito rellenar de Deus diariamente em minha vida. Então vamos ver que o mesmo ênfase aparece em Hechos 13:52. E os discípulos estavam transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, estavam transbordantes, estavam rellenos, estavam cobertos com uma superabundância de alegria e do Espírito Santo. Essa palavra aqui tem muito peso com relação a buscar a presença de Deus e realmente deixar-nos llenar por Ele. Aún no Antigo Testamento temos esta foto, essa imagem referente ao arca e que tem isto a ver com a glória de Deus no templo. Vamos ver agora, o Testamento se manifesta, habla da glória, pero o nome Shekinah. Shekinah é a glória que se lê aqui, algumas pessoas dizem Shekinah. Eu penso que Shekinah é a tradução do hebreu ao espanhol. Então, em espanhol se lê Shekinah, pero em hebreu se lê Shekinah. Veremos então qual é o papel, ou como se manifesta, como podemos entender essa manifestação da glória de Deus. É entendida como esplendor, luz reluzente de Deus, ou mais especificamente, a própria presença de Deus. Então, a Shekinah de Deus é a presença de Deus em nossas vidas ou em nossas situações, em nossos lugares. Esta glória Shekinah
es revelada entre los querubines que estaban sobre el propiciatorio del arca. El arca y el propiciatorio, aquí los dos querubines. La gloria se manifestaba a partir desta imagem, desta visão, que naquela época era algo muitíssimo sagrado e quem la tocava indevidamente caía muerto. E quando os sacerdotes saíram del santuário, la nube llenou. Perdão, vou ler outra vez. E quando os sacerdotes saíram del santuário, la nube llenou la casa de Jeová. E os sacerdotes não puderam quedar-se para ministrar a causa da nuvem, porque a glória de Jeová havia llenado a casa de Jeová. No primeiro livro de Reis. Ou seja, aqui era o templo, certo? O santuário. Os sacerdotes, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem llenou a casa. E os sacerdotes não puderam quedar-se para ministrar. Ou seja, as duas frases aqui me dão a impressão de que os sacerdotes estavam ali, mas não puderam quedar-se, tiveram que sair. Por quê? Por causa da nuvem, que, em outras palavras, era a mesma glória de Jeová. E, sobretudo, porque esta glória de Jeová havia llenado o ambiente, havia llenado a casa. Outra vez, no Antigo Testamento, quando alguém não era permitido, vou dizer assim, autorizado a entrar, em determinado momento, quando a glória de Deus se manifestava e esta pessoa entrava, ela caía muerta. Bueno, então, isso aqui é só para dar-nos uma visão. Quão poderosa era a glória do Senhor, de tal maneira que o indivíduo saía ou caía muerto. O indivíduo obedecia ou não entrava. Porque uma vez entrando, tinha que ser basicamente bajo seleção. Deus dizia quem podia entrar, que tinha que ser ali. Pessoas autorizadas e devidamente preparadas. Porque, outra vez, me remonto a outras situações com relação ao tabernáculo. Quando o indivíduo não estava em comunhão plena, não estava em santificação e se atrevia a entrar na presença de Deus quando sua glória se manifestava, caía morto, porque seu estado não condizia, não relacionava com sua condição. A coisa é que a glória Shekinah llenou o ambiente e nadie mais pudo entrar no templo. Vemos também que a mesma situação ocorre aqui no tabernáculo. Aqui já é outro lugar. Algo semelhante ocorreu no tabernáculo e vimos aqui essa imagem, certo? Isso aqui é o imenso tabernáculo, todas as tendas de las tribos de Israel ao redor. Então, vimos aqui, Êxodo 40, então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor lo llenou. Ou seja, llenou o tabernáculo. Moisés não podia entrar no tabernáculo do testemunho, porque a nuvem estava ali e a glória de Deus lo havia llenado. Então, miramos que igual que no templo, na imagem anterior que vimos ahorita, de igual maneira sucedeu aqui. E veja que aqui se tratava de Moisés, o homem autorizado por Deus para estar sobre todos os demais. Pero incluso Moisés não pudo entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus havia llenado totalmente aquele lugar, expressando o máximo domínio de Deus sobre todos os demais. Muito interessante essa experiência. Então, vimos que a glória Shekinah é também traduzida como lugar de descanso. Isso aqui é uma nota adicional, e eu amei esta nota, por isso traje aqui. A glória Shekinah, em algumas situações, é traduzida como lugar de descanso, assim como nos disse o dicionário bíblico de Easton. Esse é um dicionário bastante inteligente, eu diria. O dicionário bíblico de Easton dijo isto, que además de que a Shekinah de Deus é entendida como lugar de descanso, ela proporciona torna possível a relação do homem com Deus, ou proporciona condição para uma relação entre o homem e Deus.
Eu medito nisso aqui, eu penso que fabuloso esse conceito, que interessante essa definição, porque se a glória de Deus, a Shekinah de Deus, é lugar de descanso, então este é o melhor lugar para nós. Quando somos afligidos, quando somos abatidos, quando nos sentimos como sobrecarregados, hasta deprimidos de repente, este deve ser nosso melhor esconderijo. La gloria de Dios, que es la presencia de Dios personalmente en abundancia, esta Shekinah de Dios es nuestro mejor, o debe ser nuestro mejor lugar de descanso, porque no solo descansaremos allí, pero también estaremos en íntima comunión con Él, porque esto es lo que su presencia conduce a una plena comunión y permanente comunión con Él. Muy interesante. Vamos ver agora que a seguinte palavra é a palavra shan, que esta aqui é um verbo. O verbo shan, que é derivado ou que é associado a Shekinah. So, shan é identificado como morar ou residir. É o que falei nesse slide anterior, que Stein, que é o autor do dicionário bíblico, define a Shekinah como lugar de descanso. ¿Por quê? Porque então a ideia surgiu do verbo shan, que é o verbo que define, que é definido como morar ou residir. Por isso, Stein 6 dijo que isto é um lugar de descanso, certo? Que Shekinah é lugar de descanso. Então, shan é morar ou residir, lo que define glória como a morada de Deus. Ou seja, outra vez, tomando o conceito de Stein, do dicionário anterior, vemos então que sendo lugar de descanso, e se transfere para morar ou residir, é literal, ou literalmente morada de Deus. Esse é cumprimento da promessa divina. Deus nos hizo promessas, certo? E neste caso, hizo a seu povo de Israel. A promessa divina de que Deus habitaria em meio de seu povo para sempre, como vemos aqui nesse texto. E harão um santuário para mim, e habitarei em meio de eles. Êxodo 25. Então, Deus habitou com eles tanto no deserto, no tabernáculo, como também no templo que Salomão construiu. Em ambos lugares, a promessa se vê cumprida. Salomão construiu um fabuloso templo para Deus e Deus habitou entre eles, no tabernáculo, por 40 anos e mais. O Senhor foi fiel a esta promessa, cumprindo a promessa divina de que habitaria em meio de seu povo. Vemos também que ambas experiências ocorreram de modo semelhante em lugares diferentes. A primeira foi no templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor llenou o templo que Salomão construiu. Por isso dizemos o templo de Salomão. E no tabernáculo, nem Moisés pôde entrar ali porque a glória de Deus também havia llenado o ambiente. Vimos também, outra vez, que a glória Shekinah de Deus acompanhava o povo de Israel em uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Que privilégio esse essa gente tuvo. Imagine-se você caminhando e toda um montão de nuvem caminhando sobre tu cabeça, e quando a nuvem parava também. Se a nuvem se levantava e seguia, todos tinham que marchar ao mesmo tempo. Tremendo isso aí. Então, a Shekinah, a glória ou a presença de Deus ia sobre o povo, conduzindo-los. E quando a nuvem parava, às vezes parava por dias, o povo acampava por dias para descansar e tudo isso. Então, Deus em sua perfeita guiança hacia nós. Literalmente, a presença, que é a glória de Deus, los acompanhou por 40 anos no deserto, los guiou, los habló y los protegió infaliblemente. Este es nuestro Dios fiel. Y lo más interesante es que lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, acompañándolos y cuidándolos, hace con nosotros aún hoy. Esto significa, o sea, la Shekinah de Deus significa Deus, ou mais especificamente, a presença de Deus morando no tabernáculo com seu povo. O sea, Deus era um integrante mais da casa, que era o tabernáculo. Que privilégio que Deus seja um integrante, e não só isso, pero o jefe de nossa casa.
Se isto ocorre, já não teremos mais problemas, porque seguiremos suas ordens, sua direção, sua guiança, e todo nos saldrá muito bem. Vimos também que a palavra Shekinah não existe, lendo de la derecha para a esquerda, a palavra Shekinah não existe na Bíblia, pero su significado sim existe el significado, ou seja, se refere à ação de Deus de habitar com seu pueblo. O sea, não há a palavra Shekinah nos escritos bíblicos, pero há a descrição de la ação de Deus de habitar com seu pueblo. E que bueno que servimos a um Deus de ação. Deus atua entre nós. Ele tem ações vivas, constantes, e además las mais excelentes. Então, em minha parte final, eu les pergunto, como podemos realmente glorificar a Deus? O que será que temos que fazer para glorificar verdadeiramente a Deus? Primeiro, diminuindo-nos delante de Ele, certo? Diminuindo-nos, como? Se leemos o que disse João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é necessário que Deus esteja sobre e eu bajo. Que Deus seja grande e eu el pequeno. Que Deus vá adelante e eu lo siga, ou seja, venga atrás dele, seguindo a ele. Que Deus seja o jefe e eu seja seu discípulo. Então, é necessário que quede bem claro que ele cresça em mim e que eu diminua. Este não foi o caso do rei Herodes, como vimos ahorita. Ele não quis diminuir. Ele quis crescer à altura de Deus e morreu. Pero como glorificar a Deus? Diminuindo-nos a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Segundo, buscando-lo com todo o coração. E leemos aqui nesse versículo, Êxodo 34. E al bajar del monte, su rostro resplandecia. Ou seja, Moisés estava no monte em comunhão plena com Deus. Quando ele barrou, nadie podia mirá-lo, porque seu rosto era como sol radiante. Nadie podia mirá-lo por la glória de Deus que estava sobre ele. E esto, a glória de Deus cobriu a Moisés literalmente. Então, segundo passo, buscando-lo com todo o coração. Terceiro, Moisés clamou a Deus dizendo, mostra-me tu glória. Aqui em Êxodo 33, e ele la viu, que bendição. A terceira resposta, o terceiro passo, clamar a Deus com toda a intensidade de nosso ser, como Moisés lo hizo. Haciendo lo que esse texto nos ensina. 1 Crônicas 16, primeiro livro de Crônicas, diz, tributar a Jeová, ó famílias de los pueblos, dá a Jeová glória e poder, dá a Jeová a honra devida a su nombre, trae ofrendas e venid delante de ele, prostrai-os delante de Jeová em la hermosura de sua santidade. Ou seja, eu pus aqui, adorar-lo de todos os modos possíveis, ou glorificar-lo de todos os modos possíveis. Como, por exemplo, tributar é declarar, dizer de Deus o que ele é, certo? E Deus clama aquelas famílias para que hagam isso. Dá a Jeová glória, glorificá-lo, poder atribuir-lhe a ele o poder que é dele. Dá a Jeová honra, honrar-lo como Senhor máximo que ele é. Trazer-lhe ofrenda, ofrendar-lhe nosso tempo, nossos talentos, nosso amor, nossa adoração, dar-lhe ofrendas aceitáveis. E depois prostrar-nos delante de ele, humilhar-nos, submeter-nos. Ou seja, de todas as formas possíveis. É possível adorar nosso Deus e assim glorificá-lo, como ele espera ser glorificado. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, hasta chegar a ser como sua imagem, como diz 2 Coríntios 3:18. Como é que nós vamos chegar a sua imagem? Contemplando de glória em glória, certo? Isto habla exatamente, eu pus aqui uma pequena explicação, através de nosso constante crescimento espiritual, hasta chegar a ser parecidos a Jesucristo. Então, estou segura que se nós seguimos esses passos que estão aqui na Bíblia, cada um deles é respaldado por um texto bíblico, não erraremos.
e na verdade estaremos realmente llenos da glória de Deus. Estaremos listos para glorificá-lo de forma aceitável, diminuindo-nos, buscando-lo com todo o coração, clamando a Deus e pedindo que se revele e se manifeste em nós, adorando-lo, ofrendando nossa adoração, prostrando-nos, honrando-lhe, todo o que este versículo disse. E además, sendo constante em nossa vida cristiana, em nosso crescimento espiritual. Se isto ocorre, nós solo temos a ganhar, estaremos mais que llenos de nosso Deus e nada mais nos hará falta. Bem, este é um pequeno resumo de lo que eu trato de aplicar em minha própria vida. Então, mi querido, se tu estiveste comigo hasta aqui, déjanos então tu like e inscríbete em nosso canal para que possas receber as novas notificações dos próximos vídeos. E se tens algum comentário, pergunta, sugerência, me gostaria muito ler-lo. E se possível, comparte esse vídeo com outros e bendice-los também como tu também fostes bendecido. Ok? Para mim é sempre um privilégio imenso poder compartilhar a poderosa palavra do Senhor. Então, eu amei estar contigo durante esse tempo e espero ver-te outra vez no próximo vídeo. Ok? Bye, bye.